Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Narras Dórradas, bem-vindo ao Sabedoria Celta, o canal oficial da Ordem Valonon. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema que muita gente me pede, que eu já falei no Instagram, que eu já falei no YouTube, que eu já falei nos meus livros, mas que é um assunto que não se encerra porque é super interessante. São os Duili, os elementos celtas. Muita gente está familiarizado com os 4 elementos, que são os 4 elementos oriundos lá do mundo grego, que posteriormente foram associados ao hermetismo, que são a terra, o fogo, o ar e a água. No entanto, no mundo celta as coisas funcionam um pouquinho diferente. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos finalmente falar de forma profunda sobre os Duili. Antes de mais nada, te inscreve no canal, toca o sininho para receber notificações aqui embaixo, em algum lugar, esquerda, direita, não tenho certeza, mas te inscreve para não perder vídeos como esse aqui, por exemplo, que estão saindo agora. Bom, o que são os Duili? A ideia de elementos, ela é muito comum em diversas tradições religiosas, não é diferente com o mundo celta. Duili literalmente significa elemento. É uma palavra em gaélico irlandês. A ideia dos Duili, desses elementos, elas são geralmente entendidas como nônupla, ou número 9. O 9 é um número sagrado para nós, portanto faz muito sentido que seja uma interpretação nônupla, mas a gente precisa falar um pouco sobre a origem dos Duili, porque não é uma coisa tão simples assim. Nós não temos um documento, nós não temos um livro, um manual de como era a interpretação ou a visão dos nossos antepassados espirituais, os celtas, a respeito de uma série de coisas. Nós não temos material a respeito de nada, na verdade, se nós formos pensar numa estrutura de manual. Todas as informações que nós temos hoje, que são reconstruções e são utilizadas para as nossas próprias práticas espirituais neste tempo, ou seja, hoje, elas são retiradas de diversos textos, diversas fontes e de muito material. Não existe um material que documente tudo isso em um único volume, por exemplo. A questão dos Duili, ela é bem complexa, porque ela surge em um conjunto de textos, principalmente num conjunto de textos que são poemas, na verdade, chamados de Salternarã. Esses poemas, eles dão conta de contar a história bíblica, basicamente o Antigo Testamento, na sua versão irlandesa. Parece ser comum que, conforme a tradição cristã foi chegando nos lugares diferentes, algumas histórias eram aparentemente adaptadas às realidades locais, a símbolos que fossem fazer sentido para as pessoas daquela região. E isso a gente encontra no Salternarã, por exemplo, mas existem diversos outros textos. Existe um poema bem pequenininho, especificamente tratando da questão dos elementos. Este texto chama 7 Partes de Adão. Sim, gente, Adão e Eva, o Adão bíblico mesmo. Porque, segundo a tradição cristã mais comum, Adão é feito do barro, né, gente? Todo mundo sabe disso aqui. Eva foi feita da sua costela, aquela coisa toda. Mas existem interpretações diferentes em lugares diferentes do mundo para a criação de Adão e também de Eva. Por exemplo, nesse material irlandês, Eva teria sido criada somente 9 meses depois de Adão, a partir não da sua costela, mas de outras partes. E Adão, então, é feito dessas 7 partes. Quais são essas 7 partes? Eu vou ler especificamente o texto. E isto a ser conhecido sobre a criação de Adão em 7 partes. A primeira parte é da terra, a segunda parte do mar, a terceira parte do sol, a quarta parte das nuvens, a quinta parte do vento, a sexta parte das pedras, a sétima parte do Espírito Santo. Existem interpretações diferentes para o entendimento deste material. Este é um material cristão, lá do século X, mais tardio, e ele traz esses elementos. O que nós temos? Uma variação de textos diferentes falando da criação de Adão a partir de uma quantidade diferente de partes. Por que isso é uma coisa que a gente deu atenção se é um texto cristão? Olha, é bem apócrifo. É bem diferente do contexto cristão usual, que
que nós tenhamos essas 7 partes, então isso salta aos olhos. Então os estudiosos entendem que esses elementos, essas combinações, elas podem provavelmente fazer parte de uma estrutura, de uma ideia de cosmo mais antiga. E a gente encontra, então, argumentos para isso, para defender isso, quando nós olhamos para outras tradições indo-europeias, como, por exemplo, a tradição nórdica, que dá conta de Ymir, que seria um ser humano primordial, ou Purusha, lá nas tradições védicas, que é de onde partem a maior parte das associações dos nossos Duili, os nossos 9 elementos, que daqui a pouco eu vou falar mais, mas vocês vão poder observar que são um pouco diferentes dessa estrutura das 7 partes de Adão. Então esse Purusha, ele teria dado origem como um ser humano primordial a uma série de coisas. Muitas pessoas acreditam também que isso venha de uma ideia de uma cosmogonia, de um sacrifício primordial, que também é comum às tradições indo-europeias. Posto isso, nós temos o trabalho de Shirla Zoduphen, que foi quem estabeleceu esses 9 elementos como nós trabalhamos hoje. Nós aqui da tradição druídica valoniana, nós aqui da Ordem Valon, o meu trabalho todo é baseado em uma tabela muito semelhante à do Shirlas, com uma adaptação somente, em que ele estabelece para cada um dos elementos que existe no mundo, em que essas partes, elas compõem também partes dos nossos corpos. Ou seja, nós somos feitos do mesmo material de que o mundo é feito, fazendo com que nós tenhamos, portanto, uma ideia de pertencimento e uma corresponsabilização em relação ao próprio andamento da vida. Isso é interessantíssimo e vai muito além da estrutura dos 4 elementos, que é mais comum de se observar e que erroneamente as pessoas associam aos celtas também. Bom, não estamos aqui para fazer juízo de valor. Se tu acredita em 4 elementos e também trabalha com as tradições célticas ou mistura as duas, isso não é um problema nosso, isso não é uma coisa que deve ser vista como um problema. Mas a gente precisa entender que os celtas não tinham esse entendimento de 4 elementos, pelo menos segundo os textos que a gente tem até hoje, e eles tinham uma estrutura diferenciada, e essa estrutura é a dos Duili. O trabalho com os Duili, ele parte dessa ideia de que nós estamos conectados com o mundo, né? Com a Terra e com as coisas lá fora, que estão fora da gente e também dentro da gente. A partir disso, podem ser estabelecidos trabalhos de cura. A partir disso, nós podemos estruturar todo o nosso trabalho mágico, porque esse entendimento dos Duili, dos 9 elementos, ele também é parte do nosso entendimento místico do mundo. Ou seja, se eu vou fazer um feitiço, vou fazer um trabalho mágico, é muito interessante que a gente, para criar uma força de transformação, utilizemos os 9 elementos. Diferente dos 4 que, como eu já falei, em algumas outras tradições faz mais sentido. Mas afinal de contas, quais são os 9 Duili? A nossa associação dá conta de que, para a terra do mundo, nós temos a nossa carne. Para as rochas do mundo, as pedras, nós temos os nossos ossos. Para as águas do mundo, nós temos o nosso sangue. Para a vegetação do mundo, nós temos os nossos pelos. Para o vento do mundo, nós temos a nossa respiração. Para o céu, a nossa cabeça. As nuvens, o nosso cérebro. A nossa fronte, o nosso rosto, é o sol. E a nossa mente é a lua. Então, como eu falei, essa é uma estrutura proposta por uma pessoa estudiosa, o Shirla Zoduphen, que eu vou deixar o link aqui embaixo do texto original dele, e ele inclusive faz associação com os 3 reinos, o reino do céu acima, do mar abaixo e da terra no meio. Eu, particularmente, não gosto dessa associação e não consigo perceber uma associação tão direta entre eles, tendo em vista que dentro dos 9 elementos já estão contidos os 3 reinos. Só que os reinos, eles são, além da sua estrutura física e material, acessível a nós, como por exemplo a terra, a água e o vento, que são coisas do reino do céu,
né, cada um dos reinos, nós temos também o seu aspecto subjetivo. E os reinos, quando nós trabalhamos ritualisticamente com eles, é esse aspecto que nós estamos enfatizando, o seu aspecto subjetivo e não objetivo, que é o que nós encontramos no nosso corpo. É claro, cada um desses 9 elementos possui subjetividade, possui simbologia e possui carga mágica, possui força mágica. E isso nós utilizamos no nosso trabalho de diferentes formas, por diferentes maneiras. E o trabalho com os Duili, eles podem ser feitos tanto através de visualizações, meditações, quanto através do seu uso prático na nossa vida. E nós não invocamos os 9 elementos, como acontece na ritualística de algumas tradições envolvendo os 4 elementos. Nós não invocamos os 9 elementos porque eles já são presentes, eles já estão aqui, porque eles são parte, componente de quem nós somos e de quem é o todo à nossa volta. Então não há invocação ritualística dos 9 elementos, a não ser a sua menção. Eles são partes reais e vivas da nossa existência. A nossa própria percepção de mundo passa pelo filtro dos 9 elementos. Eles não são as únicas forças que compõem quem nós somos. Nós também temos os 3 caldeirões e tem outras coisas interessantes das quais nós podemos falar em outros vídeos. Comenta aqui embaixo, diz o que está achando, deixa a tua dúvida para a gente conversar sobre o tema. O que tu achou dos Duili? É interessante? 9 elementos? Em resumo, essa é uma ideia oriunda, primeiramente, num primeiro momento, de textos medievais que são cristãos escritos em território irlandês e que depois passaram por um escrutínio de um entendimento mais dinâmico em relação às outras tradições indo-europeias, encontram similaridades em outros textos que também tratam de coisas semelhantes, como, por exemplo, a canção de Amergin, que é aquele texto que fala "Eu sou o vento na planície", de repente vocês já estejam familiarizados com esse texto. Caso não, comenta aqui que a gente pode falar sobre ele em outro momento. Então a gente percebe no folclore e nos mitos que existe sim uma lógica, um contexto em que os 9 elementos se encaixam. E nós não utilizamos 7 elementos porque a gente não está utilizando o texto medieval ipsis literi, como ele está descrito, mas foi feito um trabalho religioso de reconstrução a partir deste passo. Então nós trilhamos um caminho que chegamos até aqui, não só pelo trabalho do Shirlas, como de outras pessoas do meio também, inclusive o meu, mas nós estamos convivendo com uma construção, uma reconstrução pautada num contexto espiritual coerente e consistente em relação a como os celtas perceberam o mundo, ou pelo menos como é que eles perceberam o mundo através daquilo que eles deixaram para nós. Eu espero que o tema tenha sido interessante, que a gente possa falar mais sobre ele. Fique com os deuses, os espíritos e os antepassados e não esquece, te inscreve no canal, toca o sininho para receber notificações e assista outros vídeos daqui. Até mais, tchau, tchau.